Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do podcast Fala Gol. É o podcast oferecido pela Copego, Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Ceará, e também pela Coped, Cooperativa dos Pediatras do Ceará. O podcast Fala Gol, como você já sabe, sempre trazendo um assunto sobre saúde e bem-estar. E você pode nos assistir no nosso canal do YouTube, também nos ouvir no Spotify e nos seguir no nosso perfil do Instagram, Fala Gol Podcast. E hoje nós temos o prazer de receber três convidadas. Tudo bom, pessoal? Tudo Tudo bem, bem? né? Graças a Deus. Sejam todos muito bem-vindas. A Cíntia Queiroz, que já conversou aqui com a gente, né, Cíntia? Eu Já sou. Tô aqui quase fã. é igual o Faustão, né? Sócia, olha a sócia aí. É, a Cíntia Queiroz, que é enfermeira navegadora cirúrgica. E hoje vamos conversar também com outra enfermeira, que é a Elaine Gugel, que é a supervisora de enfermagem em Central de Material e Esterilização. Não é isso? Boa tarde. Tudo bem, né? E Ótimo. também a gerente de contas da Stratner, é a Ana Tereza Moura. Isso. Estamos todos aqui, pessoal, porque nós vamos conversar com um tema que é o seguinte: cirurgia robótica no Ceará, rotinas e dificuldades dos enfermeiros, né? Cirurgia robótica. Cíntia, a gente conversou um pouco quando você veio aqui a primeira vez, e aí fomentou esse novo encontro aqui, né, com outros profissionais também, sobre a cirurgia robótica, que eu venho conversando com outros profissionais também, e ela, assim como tudo que a tecnologia está trazendo, não tem como retroceder, né? Pelo contrário, está apenas evoluindo, Exatamente. né? Vai Uhum. sempre evoluindo, então não tem como retroceder. E o futuro realmente da medicina, que não é nem o futuro, né? Já é o presente, Sim. a cirurgia robótica, ela está totalmente inserida. E os profissionais de saúde estão tendo que se atualizar em relação a isso, não Exato. apenas médicos que operam, né, com os robôs, mas os profissionais que estão ali no dia a dia dos pacientes, que são, no caso, os enfermeiros, né? Então, eles Exatamente. também têm que se atualizar em relação a isso. Eu queria que a gente iniciasse, eh, que você explicasse como é que está o cenário no mundo da enfermagem em relação à cirurgia robótica. Como que os enfermeiros eles auxiliam, né? Como é que eles podem, como é que eles estão encarando essa nova realidade, já que nós temos aqui também uma representante, né, da Strata, que é uma Isso. empresa que representa uma grande, a indústria, né, É da a plataforma. plataforma robótica em Fortaleza. E, Isso, no Brasil, né? Uma sim, das. e temos também aqui a Elaine, né, que também trabalha Sim. diretamente com isso. Eu Isso. queria que você iniciasse, por gentileza. É, isso é super importante. Você já Hum, começou com uma fala bem importante, hum, que é treinamento. A gente precisa acompanhar essa atualização aí da IA também, né? uhum, Hoje tudo que se fala é IA, inteligência artificial, o mundo digital, como você fala, a gente não tem como voltar. A sim, gente está evoluindo. Antigamente a gente falava que a cirurgia robótica era o futuro, não é, é nosso cotidiano. É o Todos presente. os dias acontecem cirurgias robóticas. é, E o que a gente hoje tem mais dificuldade é de treinamento de pessoas, uhum, porque aconteceu tudo muito rápido. A cirurgia robótica começou, depois a Aninha vai falar um pouquinho mais de como ela chegou aqui em Fortaleza, mas começou em um hospital só, agora já tem cinco hospitais, né, Ana? Isso. E que já tem a plataforma robótica, e isso precisa de muito treinamento, não só dos médicos que são acompanhados, e a Tereza organiza todos esses treinamentos, né, dos médicos, mas também do treinamento da equipe de enfermagem, que a Tereza também acaba uhum, respondendo por isso. Então, o que a equipe sente mais dificuldade é como é que eu vou manusear, como é que eu vou fazer a limpeza e esterilização das pinças, como é que eu vou ter cuidado ali no manuseio, aonde eu posso pegar, aonde eu não posso pegar. Então, tem muitas coisas que a gente precisa orientar para o profissional de saúde para que ele lide ali com aquilo com responsabilidade, e a uhum. responsabilidade ela vem também de conhecimento. Então, eles precisam conhecer muito bem aquela plataforma, conhecer todo o instrumental, que tem bastante coisa, para poder ali estar seguro no procedimento e proporcionar ali o que a gente fala tanto em cirurgia segura para o paciente. Até você tirou uma dúvida. Uma vez eu estava assistindo um vídeo sobre avião. Avião, que Uhum. todo avião, quando É isso. pousa,
antes dele decolar, é feito Checklist. um checklist Uhum. dos profissionais ali, que estão diretamente trabalhando com o avião. E o piloto, ele vai, quando ele vai pilotar, já tem sido feito toda uma supervisão externa e interna, e aí ele faz um checklist junto com o copiloto e com a torre e tal. Menina, é um protocolo É, para E esse você avião. descobriu que através desse protocolo que foi criado o protocolo da cirurgia segura? Não, Pois é foi. porque quando você falou aí, Aham. e de acordo com a conversa que a gente teve também, na última, que a enfermeira navegadora passa por todos os processos, né, para isso. a cirurgia ficar perfeita. E aí eu fiz esse link com esse checklist Aviação. da aviação, que é muito importante, né, porque a partir dali você evita acidentes. Sim. E aí, é, você falando aí, eu lembrei disso. Na cirurgia robótica, o papel do enfermeiro seria também nesse papel de E fazer muito esse mais. checklist Sim, E Sim, de... muito mais. Hum, sim, isso. sim. O enfermeiro, na verdade, ele é um protagonista dentro da cirurgia, né? hum, Então, sem enfermagem, não tem como ter a cirurgia robótica e hum, demais cirurgias, né? Quando a gente fala de colocar um robô, não é apenas colocar o robô no hospital e pronto. Existe um ecossistema para que tudo aconteça de forma correta, né? hum, Segura. Então, quando a gente vende um robô para um hospital e é implementado um robô, existe toda uma programação de implementação daquilo ali, onde várias equipes são treinadas. A enfermagem, o pessoal da farmácia, o pessoal do CME, que é Central de Material e Esterilização, enfermeiros que vão estar ali, né, hum. na cirurgia em si, porque o enfermeiro, ele tem várias etapas na cirurgia que ele precisa estar presente e é ele que é o responsável, né? E as meninas podem falar um pouco mais É, disso. porque justamente fazendo esse... E você falou aí das pinças, como eu não tenho uma noção, mas Uhum. parece que essas pinças elas são muito importantes para o procedimento. Sim, E sim. aí, tanto São. é que Fundamentais. É, e aí que você, o Elaine, é supervisora, se Sim. existe uma supervisora de material de esterilização na cirurgia robótica, então é porque realmente é algo que é fundamental para que o processo ande de uma maneira segura, né? E aí eu queria que você falasse justamente isso, qual é o papel antes de chegar na cirurgia. Porque é como eu Perfeito. falei, eu dei o exemplo do piloto, porque quando a gente começa a voar, a gente não entende tanta coisa Tanta que coisa se dos aconteceu bastidores, por né? trás para a gente estar Exato. lá no céu, né, Uhum, seguro. uhum. Então a cirurgia ela é como se fosse o voo, né? Mas antes disso Exatamente. você tem que se preparar. E como é que você contribui em relação a isso? Pronto. Eu tive a oportunidade de acompanhar todo um processo de uma implantação. Então, Hum, ficou muito claro tudo isso que a Cíntia, que você já citou, que a Ana hum, também, essa integração dos setores. hum, Então, é extremamente importante que haja essa integração de diversos setores do hospital e, dentre esses setores, está a central de material interligada ao centro cirúrgico. hum, A central de material de esterilização é aquela unidade que fornece todo esse material crítico hum, para dentro da sala, o material que é necessário para a cirurgia, esterilizado. Esse material, quando o hospital compra o robô, esse material não vem esterilizado. hum, Ele vem, um material extremamente caro, de alto custo, extremamente sensível, não pode tocar em alguns estudos porque ele hum. pode trincar, pode causar alguma falha que vai comprometer o ato cirúrgico, Sim. vai comprometer na hora da cirurgia o cirurgião eh, Tem uma boa não ter uma boa visualização. visualização ou o próprio robô rejeitar a pinça. Hum, Então, tudo isso envolve o quê? Essa etapa fundamental e imprescindível no início de qualquer implantação, que é o treinamento em equipe. hum, Então, como unidade de CME, foi extremamente necessário eu treinar, capacitar 100% da minha equipe. Já na sala cirúrgica, o formato já é um pouco diferente. hum, Foi se formando equipes ao longo, do processo realmente de implantação da cirurgia. Na central de material, a exigência, digamos assim, para
treinamento em massa da equipe é para que a equipe se sentisse segura de manusear um material, porque qualquer uma teria que ter a possibilidade de manusear aquele material, porque a central de material funciona mais ou menos como uma fábrica. Cada um tem o seu papel diante de todas as fases que o material passa até estar estéril. Então, uma lava, uma seca, uma observa, uma inspeciona, uma empacota. Então, assim, são várias, uma engrenagem praticamente até que o material esteja num pacote esterilizado para ir para a sala de cirúrgica, para que lá a equipe da sala cirúrgica abra aquele material e utilize. Então, assim, é uma unidade muito complexa e estratégica para a cirurgia acontecer. Então, esses materiais que são utilizados em uma cirurgia, eles estão aptos a serem utilizados em outra cirurgia, eles não são descartáveis Desde que passa Desde por que todos passa esses por por esse processos. processo. É. Existem materiais que chegam que são de uso único, que são descartáveis, mas são materiais bem específicos e não, mas no geral, o material assim para cirurgias mais simples, no geral, é Principal- material Somente que esses materiais As mais pinças, caros, né? Assim, as mais pinças, as né? pinças, elas têm as vida. famosas pinças, né? É, que- as pinças, Algumas elas são vidas em outras plataformas que não é da ANA, tempo, que o mercado já está, né, ampliando aí para outras os concorrentes, mas Uhum. no geral é o uso da pinça que vai contar. Então, o que a unidade CME puder fazer para contribuir para aquela qualidade daquele material, né, para manter uma vida útil realmente tal qual o fornecedor, o distribuidor, né, preconiza, Recomenda, né? então é o nosso papel, assim, o nosso protagonismo atua Então, aí, né? essas pinças, elas existe uma vida útil para Sim, elas, Sim. né? tem pinças, tem alguns tipos de modelo de pinça. Ah, E existe de 10 a 18 vidas dessas pinças. É como se fosse de 10 a 18 procedimentos por certo. ela. Usos, né? Isso. Entendi. E Entendi. tem uma diversidade de pinças, são assim, várias. em torno de... O que é a pinça, pessoal? Me perdoe aqui, A falando pinça é como o um leigo. instrumento que o médico utiliza para entrar na cavidade abdominal, para ter o É como acesso. se fosse o É como se bisturi, fosse uma Isso, uma tesoura. Tesoura. Um tesouro, um Tesoura. bisturi, um Ah. porta-agulha que é usado para dar o ponto. Porque como ele não tá ali Ele segurando não com a tem mão, exatamente. então a pinça Fica no faz braço esse... do robô. Ela tem uma Fica no braço do pontinha robô. onde faz os movimentos como se fosse do seu punho, que é o Hum. endo-wish. Entendeu? E a Ah. pinça, ela entra pelo trocáter, que vai para dentro da cavidade. O trocado é como se fosse o canal de entrada que segura a pinça Ah. lá. E aí lá ela faz todos os movimentos delicados e precisos. Então, o cirurgião, ele segura aqui no é um joystick, Como se fosse um Isso. joystick. Isso. Aí ele tem um visor. Controladores. Isso, não é e fica isso? Não, no... em 3D. Ele não é igual à laparoscopia que é na televisão. Não, É Isso, e que ele fica manuseando realmente a pinça. Não, o joystick é que vai estar lá dando comando passando Então, todas as para o braço informações. é um robô. joystick, não é igual, Isso. não é com os dedos aqui, é com o joystick. Não, ele é Exato. só assim. E aí ele manuseia, ele dá o comando aqui para que o braço do robô se movimente a pinça lá dentro da cavidade do Fico paciente. imaginando um médico que dizia assim, menino, e meu pai reclamava quando eu ficava jogando videogame em E casa. agora tá. E agora estou aqui com o meu treinamento, né? Porque Exatamente. é um joystick, então você vai mexendo aqui e ele vai vendo pelo visor e vai fazendo E lá. para o cirurgião ser apto a fazer a cirurgia robótica, ele passa por um treinamento. E dentro desse treinamento tem um simulador que é como se fosse um joguinho de videogame. Ele tem que ficar ali 40 horas, mais ou menos, fazendo esse treinamento, esse simulador. Mas a gente, continuando essa parte da enfermagem na cirurgia robótica, eu queria até entender para as pessoas que estão nos acompanhando, porque para muitas pessoas, vocês que vivenciam isso todo dia, acaba que vira rotina. Mas para muitas pessoas, a cirurgia Sim. robótica é algo que não está acessível, né? Assim. Aham. A diferença, por exemplo, dela para a laparoscopia, porque a laparoscopia hoje já se fazem muitos procedimentos, né? Sim. Que são cirurgias minimamente invasivas, né? Tanto a Isso. robótica como a Isso. laparoscopia tá São. nesse encaixada, né? Que sem precisar abrir. Eu acho que vai chegar um momento. Eu acho que hoje já tá, né? Eu fico conversando aqui com vários profissionais de saúde e alguns cirurgiões, eles falam, Crass, a cirurgia aberta, ela é o último Em último último Isso. caso. Extremamente. né? Hoje é minimamente, por isso que é o termo que É todo mundo tira, minimamente minimamente vazio. vazio. Então é tudo Exato. A pelos vídeo furinhos ali, foi você vai lá e tal. Isso.
E aí a laparoscopia ela já está na rotina, né? Exato. E ela já é muito boa, né? Sim, Ela já não precisa sim. abrir Já, a. Isso, exatamente. E já é aí muito boa, já fornece uma qualidade de vida, um paciente mais, um retorno às atividades mais né, mais rápido, né? rápido, tudo. E a robótica, qual é a diferença da robótica para a laparoscopia? É a precisão, a Aninha vai falar, Ah, mas e como eu acompanho esses pacientes no pós-operatório, Ainda tem um aí retorno mais, eu posso lhe dizer, mais assim, rápido, lhe né? afirmar, né, ah, como eu acompanho desde o começo, meio e fim, e hum. pós, Pós, exatamente. a recuperação é fantástica. Mais do que a laparoscopia. É, É mas mesmo. Sem sombra de Olha dúvidas, que sem sombra de interessante, né, cara? dúvidas. menos dor no pós-operatório. Eles acordam hoje mesmo de manhã, fui Hum. visitar o paciente que fez a robótica ontem e ele estava lá. Nossa, parece que eu não fui A operado. sensação que o É paciente relata mesmo. é essa, Não É. senti que não foi dor. operado. Não, eu não sinto dor em nada. Não, não, não precisa. Às vezes a auxiliar de enfermagem, o técnico chega para fazer remédio. Não, não preciso de remédio, Não não, tá porque eu não estou doendo. sentindo nada. Ah. Então, assim, é incrível a resposta. Muitas pessoas têm esse mesmo questionamento que você fez, porque a videolaparoscopia já é É, minimamente invasiva. Sim. sim. Porém, a robótica, ela tem isso de vantagem, que é uma vantagem Então ela é, absoluta. ela é menos invasiva do que a Sim, laparoscopia. ainda menos, é mais precisa por conta justamente dos movimentos que o Hum. médico ele consegue. A gente tem tremores normais nas mãos, né? É, ele Então tem filtro. ele filtra esses A tremores, a máquina, o máquina, robô, Exatamente, ele Sim. ele chega, estabiliza, é igual o celular, ele estabiliza a exatamente, A imagem. precisão. É precisão, mesmo. Exato. a visão ângulo, 3D, né, que é ângulos de movimento que a É. nossa mão, a gente não consegue fazer um O movimento É. giro robô, ele completo. tem um giro de 540 graus, que é um giro nosso 360,5. Então, Que a no gente não faz. robô, você exatamente. consegue fazer, por Sim. exemplo, exatamente, uma sutura, né? Que Consegue dar facilita demais isso. a mão do médico E numa gira sutura. como se fosse 540 graus. Esse médico que faz muita cirurgia robótica, ele pegar uma cirurgia normal, É, ele Não vai sabe sentir fazer. Eles falta. sentem Eles isso, sentem eles falam que falta, ele né? é uma cirurgia, torna-se uma cirurgia mais trabalhosa para Claro, eles. claro. Sim, É, tá. Eu acho que é meio que você sair de um carro mecânico para automático. automático, né? Exato. Aí É quando exatamente. bem você isso. volta para o mecânico, Tipo você isso. fica É, Porque sentindo uma cirurgia falta. trabalhosa não é porque vai ser trabalho para o médico, mas assim, imagina que você está num procedimento, numa visão, e aí sangrando, 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 porque realmente o movimento da videocirurgia é totalmente diferente. Então, como há uma agilidade maior numa sutura, obviamente aquele paciente vai sangrar menos. Então, isso é um grande diferencial também da robótica. Sangra menos, então o campo operatório facilita muito mais Melhor. o andamento da cirurgia. Hum. Então, isso é um diferencial enorme para o cirurgião. exato. E tem Então, É. monitores também lá, Crasso, só para você ter uma ideia, né? Ah, Que não é só o médico que não não é tem é a só, visão. não, não. porque na sala, né, tem ali toda a equipe. Tem o enfermeiro, tem o anestesista, tem o instrumentador, tem o cirurgião auxiliar que precisa estar ali do lado do O robô. instrumentador é o quê? É É quem técnico de enfermagem. ele é um Ah, técnico de enfermagem que fica numa mesa ao lado do cirurgião e do robô, ah, o cirurgião auxiliar, que fica ali entregando as pinças, o Entregando hum. material que ele Pinças está precisando. esterilizadas, frescas. exatamente assim, Entendi. É, Todo As o famosas material que então, ele pinças. ali está o precisando. o papel instrumentador do, é o papel do fundamental. É. instrumentador ali é totalmente de protagonista dentro da sala cirúrgica para o cirurgião, porque se ele está concentrado, se ele vai saber, ele sabe o passo a Os passo de tempos, cada né, chama tempo de tempos cirúrgico. Aí cirúrgicos. agora é a hora do bisturi, é a hora de passar Aí volta para a questão do um treinamento, endoscópio né? maior, Exato, volta para a sim. questão Se não tiver um treinamento, do não. treinamento. Não, tem que ter E treinamento. E o enfermeiro, dentro de uma sala, né, cirúrgica, ele é como se fosse um gestor ali, né? Hum. Ele precisa estar atento. atento a todos os movimentos, a responsabilidade dele juntamente com o médico, o posicionamento do paciente. O paciente tem que estar bem posicionado, o paciente não pode escorregar, não pode se mexer na hora da cirurgia, né? Porque o robô está ali docado, acoplado Uhum. no paciente. Né? E aí eu. A equipe de enfermagem, só para você entender um pouquinho, Crasso, a Sim. equipe de enfermagem é totalmente treinada para o procedimento, para o programa robótico. Então, há as competências do instrumentador em sala, então, todos os técnicos de centro cirúrgico que estão, digamos assim, direcionados para atender o programa robótico, ele vai ser treinado das competências dele. O Exato. enfermeiro
tem que estar também capacitado também Habilitado. habilitado para toda a sequência e todos os requisitos que ele precisa atender de competências dentro de uma sala cirúrgica. E na unidade de CME, todos têm que estar alinhados nas boas práticas do processamento do material. Que eu- São as pinças e tem um material extremamente delicado que se chama o endoscópio, que é o instrumento de visão do médico. É Que é aquele como se fosse instrumento a câmera, assim. central. Ele é tão Uma- importante que ele fica centralizado ao paciente. Ele fica. Era uma dúvida que eu ia perguntar aqui, você já É o que vai tocou, transmitir a antes de voltar imagem. para a equipe que fica lá dentro. Mas é como aqui, porque é minimamente invasiva, né? Então, a pinça, ela entra dentro do corpo da pessoa. Ela é E inserida. como é que entra essa câmera pro médico ficar visualizando também? O Efeito. cirurgião, ele faz 4 posicionamentos. O port placement, que a gente chama, colocação dos portais, que é com os trocáteres. São os buraquinhos que Ele é faz colocado, né? pequenos os furinhos furinhos. com bisturi na pele. Ah, É um pequeno furo mesmo, de 8 milímetros. sim. Então, tem furinhos de 8 milímetros, um furinho de 5 milímetros, e através dessa incisão, que a gente chama desse furinho, entra um dispositivo que chama o trocáter, que é o que a Elaine falou, que é Que é como como se se fosse fosse um caninho. uma cânula. Muito fininho. É uma Não, cânula não de... tão Não, fininho. então, é Não mais ou tão Não, é menos. mais fininho. ou menos É 8 de diâmetro, com esse 8 diâmetro. 8 milímetros? 8 milímetros. Mas é de fino, O pessoal. diâmetro, É, o o diâmetro. diâmetro 8 dela. milímetros é fininho. É, É porque para vocês, eu acho que já... É porque ele dá uma imagem tão ampla que a gente imagina. Mas 8 São milímetros, 8 milímetros de porque 1 diâmetro. centímetro são 1000 milímetros. É 1 bem centímetros. É esse Então, 8 daqui, mais ou milímetros é um menos, negócio. É pequeno, É. é bem pequeno. E aí, através dessa incisão, desse corte, é colocado esse dispositivo que é o trocáter para fazer ali o recebimento. Ele recebe essa pinça que é Ah. acoplada no robô. E aí essa pinça entra, quando tem o auxiliar lá, do cirurgião, ele recebe a pinça do instrumentador e ele conecta a pinça no braço do robô e introduz por esse canal de acesso, que é essa cânula, que é o Ela é trocáter. o diâmetro dela é bem fino, mas ela é bem longa, porque Ah. ela só entra até um determinado ponto. Ma- Só que toda essa extensão dessa pinça, ela é encaminhada para o central de material para Mas, perdão, aí a câmera também vai junto, tudo nesse Vai. canal. Entra por não, esse em canais canal. diferentes. São São 4. 4, né? Então, É. um vai esse, Ah, outro vai vai na só câmera. dois, o 3 outro vai câmeras, uma ou pinça. 3 pinças e um central, que é o endoscópio, que é a endoscópio. câmera. Que é a câmera. Isso. Que é a Exatamente, parte é o daí que ele vê. endoscópio. Isso. E 4 buraquinhos. Isso. Vão E aí 8 também milímetros, cara. um diferencial da robótica para o cirurgião é a autonomia da câmera. Na videocirurgia, ele tem um cirurgião auxiliar que fica conduzindo a câmera para ele. Ah, Já na robótica, não. A robótica, ele que comanda a câmera. Então, ele tem autonomia de colocar a câmera onde ele quiser. E não fica, Entende? não Isso fica não fica meio perdido, que Não, às vezes e também tinha não essa... fica cansativo, né? Porque É. imagina a cirurgia de 4 horas, o cirurgião auxiliar segurando segurando uma a câmera. câmera. Porque Ah. na videolaparoscopia, assim, o médico auxiliar aí Fica fica segurando. todo... Imagina um pedestal assim, Eu ela fica imagino. exatamente Fica assim. claro, é segurando. cansativo. E aí, voltando só para a gente finalizar a parte assim, da equipe que está dentro de uma cirurgia Sim. robótica, que você falou do anestesista, o cirurgião, né? cirurgião, O Auxiliar. auxiliar, aí o instrumentador, o o enfermeiro. Tem um circulante de sala Ah. ainda, que também é integrante da equipe de enfermagem. Então, ele é aquela pessoa que está ali do lado de fora, que a gente chama ali nos bastidores, como você Sim. comentou, para dar todo o suporte, não só para o instrumentador que está ali na mesa com material, tanto para o cirurgião, para o anestesista. São 2 horas, deu 2 horas de procedimento, acabou aqui a medicação que está infundindo na bomba. Por favor, circulante, pegue ali na farmácia mais remédio que eu estou entendi, ele- precisando. E os registros, ele tudo, vai. a parte de Além dessa documentação. parte, isso é importante, porque toda essa parte, né, mecânica de servir, de organizar as salas, de montar, de ajudar ali o que o instrumentador está precisando, ele que faz os registros, porque o instrumentador, ele não sai dali. Ele fica lá no campo até a cirurgia acabar. Então, ele só sai quando o cirurgião termina. Entendo. E o circulante fica lá de fora, dando ali contas de tudo ao redor, né? Registrando quantas compressas tem ali na mesa, quantas gases foram entregues. Então, ele fica É. paramentado, todo vestidinho de vestimenta também esterilizada, para Então, que possa ficar só realmente junto os auxiliares da cirurgia, o instrumentador. Então, isso é uma equipe que toda cirurgia robótica precisa. Todos. sim.
Na verdade, todas as cirurgias, né? Mas a gente fala especificamente da robótica, porque na robótica Se sempre padronizou tem, mais, né? padronizou a presença do enfermeiro também dentro da sala. Isso. Uhum. Porque é o enfermeiro que é responsável por fazer, que a gente chama de docking, a docagem do robô, que é levar o robô, aproximar o robô do paciente. Uhum. Então, é o enfermeiro que é E responsável. a gente falando assim, vou levar o robô para perto do paciente. Mas tem que encaixar também o paciente. Como é que, porque como eu não sei como é a máquina, ela fica em cima do paciente, ele fica na maca, tem uma maca Ele específica, fica O na pa- mesa cirúrgica. mesa cirúrgica, né? É, O Na mesa cirúrgica é paciente, normal. normal. o Como paciente aí fica na mesa. a máquina vai, o robô Aí vai o até Vai robô, lá. até ele. ele vai abraçar a doença. Se for uma doença pélvica, o robô vai entrar no meio das pernas abraçando. Se for uma doença que seja no abdômen Aí ele superior, ele vai. vai abraçar, vai entrar pela cabeça. E assim segue E aí é o enfermeiro que encaixa E- isso. Exato. Mas até Vai- esse procedimento do Importante, robô chegar até o paciente, para que isso aconteça, há todo um preparo inicial, que é o paciente chegar na sala, a enfermeira faz toda a acolhida, a abordagem, desde o paciente vai ser anestesiado. Quando o paciente está anestesiado, ele vai ser posicionado para depois, então, aí posicionado de forma segura, para que depois todo paciente fique coberto. Uhum. E aí que vem a etapa do. Então é uma sequência que Parece que o toda a enfermeiro equipe é vai. treinada para Exato. E aí que o todo cirurgião momento a chega em enfermeira que tem que estar momento? presente. Depois que porque aí a enfermeira vai e encaixa, Isso, aí leva, Isso. mas estaciona o robô. o cirurgião, ele entra no momento depois que o robô, o paciente paciente está tá na sala. anestesiado. Anestesiado. Depois que o paciente está anestesiado, o cirurgião ele vai colocar os portais, que é os trocáteres, né? Fazer Aham. as Aqueles incisões, furinhos que a Sim, gente sim, falou sim. das decisões. Isso o robô colocando... já está Não, acoplado, o não? robô não. Tá É a quietinho. última, tá esperando. ainda ele tá todo vestido, tá Isso. todo escondidinho, vestidinho, porque ele também fica Estéreo. todo vestido. A enfermeira faz, além de todo o preparo da mesa cirúrgica, que ela acompanha a instrumentadora, deixar tudo prontinho, esterilizado, mas já tudo abertinho para o procedimento, ela faz também o preparo do robô. Ela encapa, existe um plástico esterilizado que encapa e cobre todo o robô para que deixe o robô também estéril, para que ele chegue próximo ao Porque os paciente. Então, bracinhos tudo dele- tem que estar. Não, material não. dele, ele Você também. vê nas Exatamente. fotos, Os nos braços não vídeos, são estéreis, né? O É. braço do robô. Aí tem que botar a você vê capinha todo mundo com pra avental, né? O Vestido avental. esse, Isso, é como se fosse o o avental avental do robô. do É. robô. Para ele não se sentir diferente. Diferente, Vamos, exatamente. vamos vestir o robô. E aí Exatamente. esse material é para esterilizar o robô. Isso. É. Após o É o posicionamento do paciente, que a enfermeira, anestesista e o cirurgião participa, porque isso é importante, porque o cirurgião ele vai saber o que é que ele quer abordar, ele vai saber onde ele quer, até onde ele quer que o robô venha, né, abraçar o paciente. Então é importante que ele participe dessa etapa. Também para garantir o posicionamento. É como se fosse um checklist assim Entendi. de posição. A posição tá ok, tá seguro. Aí é que vai começar a cobrir o paciente. Mas antes o médico faz as incisões, Sim. e aí depois disso é que ele vai. Ele vai abraçar. Quando tá Isso, vai depois de encaixar. posicionado, Isso. depois de todo cobertinho, o paciente aí que ele vem para começar a cirurgia. O Da Vinci, Isso. ele manda uma mensagem bem clara depois que ele acopla Da 20 é o o robô? robô. É. Ele dá uma mensagem assim: não mova a mesa de operações enquanto o Da Vinci estiver acoplado. Mas é uma mensagem. Ele tem um É visor, um é? áudio. Não. Ele é- fala? Áudio, A gente chama de Madalena. A gente chama de Madalena porque ela é um sotaque Ah, é. Portugal. É uma mulher falando? Portugal. É uma mulher falando? É uma mulher. Logo Ah, que como é? liga ele já fala, né? Da Da Vinci 20 está pronto. Da Vinci está pronto. Da Vinci Quando tá pronto. liga, ele vai É. fazer o teste inicial, porque faz o teste antes mesmo do paciente chegar na sala. Ele faz Ele o faz teste, o ele home. liga, faz o... Faz Aí- o home. autoteste. Aí quando ele acopla, o paciente já está anestesiado. Sim, E aí o que é que e ele a fala? gente- Não mexa, mas assim. a gente não pode mexer na mesa que Porque o paciente está deitado. Porque É, o Da ele Vinci tá- já deu a ordem. Isso. Tá Porque acoplado no Rapaz, Existe travamento da mesa. Então, segurança, né? o controle da mesa há um travamento para que realmente tenha mais uma segurança, né? Eu fico pensando no paciente escutando isso. Eu sonhei com uma portuguesa falando para me mexer. Não, o paciente está no sono profundo, tá? anestesiado, Por isso que é tá vendo? importante o paciente ele tá 100% monitorado, Dá um susto. até o nível de consciência do paciente durante o procedimento é
é monitorado pelo anestesista. Então, o robô fala também, né? Dá esses... Olha que Fala. interessante, cara. Interessante. E aí, eu vou entrar aqui na parte mais técnica do robô, Ana Teresa. Sim. Que é... Porque hoje tudo é inteligência artificial, né? Sim, sim. Inclusive, o ChatGPT, ele faz consulta já, né? Assim, eu não sei como é que está a legislação em relação a isso, eu acho que vai até mudar. Porque o que você botar Ele dá o tratamento todo, completo, dá receita, se você tudo. colocar um resultado de exame, né, Ele anexa faz a lá, ele leitura. faz a leitura, diz o que é Aham. que você tem que fazer, diz que assim, isso é a realidade. Isso. Até que ponto as pessoas vão utilizar isso de uma forma segura ou não, acredito que vai haver aí alguma legislação, o Sim. próprio Conselho Regional de Medicina vai, em algum momento, vai ter que fazer algum posicionamento em Alguma relação ação, a isso, porque exatamente. é algo que não só na medicina, mas em todos os aspectos, né? A inteligência artificial, Exato. ela está tomando de conta, fazendo um parêntese aqui, porque o ser humano quer deixar de ser útil, né? Então a gente está Pois ensinando é. tudo para a inteligência artificial e ela aprende mais rápido que a gente, e Sim. em muitas situações ela está fazendo trabalhos que outros profissionais faziam e está chegando na área de saúde também. Sim. Enfim, aí estou falando disso porque quando chega na robótica, deve existir inteligência artificial também nos robôs, né? Eu acredito que eles tenham algum no programa que ele opera, Eu acho e que eu acho que no eles futuro tem algumas coisas relacionadas. eles vão, e eu conversei, tô falando isso que eu conversei com um médico aqui, ele falando de cirurgia robótica, e ele disse que chega um momento que o robô ele sabe tantos movimentos, né, Sim, que ele trava sim. se você fizer um movimento Exatamente. errado. Tem Se os você movimentos fizer de um segurança. movimento forte, Ah, se você tiver uma pegada forte, ele fala, ele dá um anúncio hum, onde você está pegando ali nas pinças forte. Por quê? O robô, aí a gente vem aquele início lá que eu falei do só treinamento. aproximar mais um Tá. pouquinho, sim. O treinamento no simulador é justamente para o cirurgião conter algumas coisas que ele costuma fazer. Na laparoscopia, ele tem o punho reto, certo? Então, no simulador, é justamente para quebrar o punho do cirurgião, né? E ele trabalhar mais esse desenvolvimento dele, que é o benefício da cirurgia robótica. E aí também tem a questão de pegar com força. O robô já tem muita força, então no Não simulador precisa, não né? precisa. Aí no simulador, o que que a gente faz? Treina bastante ele nisso. No robô, a gente não pode perder as pinças de visão. Então, no simulador, a gente treina o cirurgião também para que ele não perca as pinças de visão, porque pode acontecer algum, né, eventualidade ali de risco para o paciente. Então, o robô, ele está cada vez mais indicando a melhor performance para o médico, Eita. né? Pois é. Agora, o que eu acho que não deve acontecer, e eu espero que não aconteça, é que realmente a O IA, robô seja autônomo e isso, consiga fazer só, né? exatamente. Eu não Que sei, ele Ana seja um Teresa. benefício para o Não, cirurgião, mas não que tire Isso. a atuação dele. não, mas o que a inteligência artificial faz hoje é isso, Isso, ela nos auxilia, isso, ela está nos isso. auxiliando, só que existe um problema, eu trabalhei na empresa uma vez, só fazendo um parêntese, e um rapaz chegou para trabalhar comigo e falou assim, cara, eu acho que eu vou ser demitido. Aí eu, por quê, cara? Não, porque a minha chefe está perguntando tudo que eu faço, querendo que eu explique tudo para ela. Aí eu, não, tu explica. Não, eu tô explicando. Mas por que que ela quer saber? Né, assim. Sim, Então ele qual explicou motivo? tudo para ela. O que ele fazia, ele trabalhava nessa questão de almoxarifado, entrada, saída de material, ele explicou tudo, o sistema, explicou tudo. Deu mais ou menos 15 dias, ele foi demitido. Meu Realmente. Deus. Depois que ela aprendeu tudo, ela o demitiu e meio que estavam cortando custos e ficou sem a função dele. Meio que ela Aham, supriu ali a necessidade de. ela acumulou, né, a função Uhum, dele. Então ela precisava aprender para poder acumular. E ele falou certo, ela está aprendendo o que eu sei, então não vai ter mais necessidade de eu estar aqui. Então ele achou que ia ser demitido, ele sentiu e realmente uhum. ele foi. E aí eu lembrei disso porque hoje a inteligência artificial ela não cria, ela aprende tudo que a gente está ensinando a Sim, ela. Então nós estamos ensinando tudo para a inteligência verdade. artificial, tudo.
E o meu medo é que um dia ela demita a gente, né? Pegar um momento que, se ela já sabe de tudo, ela demita. Mas, assim, eu fiz esse parênteses porque acredito que eu acho que é algo, assim, que é uma grande discussão em relação à inteligência artificial. Sim, sim. Mas sim. quando a gente fala em relação ao robô e na cirurgia, e quando vocês falam aí que ele, né, a gente está falando aqui do robô como um componente da Da cirurgia. cirurgia. Até Exatamente. vestido, né? A gente É, veste ele já tá com certo exatamente. cuidado com o robô, né? Isso. Ali, então ele faz parte hoje da cirurgia. E a gente vai ficar meio que os cirurgiões, eles vai existir uma dependência, com certeza, de Sim. cirurgias robóticas, porque se a paciente não está sentindo as coisas depois que faz, então realmente é É muito óbvio. Imagina, Isso, a um tendência. benefício para o cirurgião E tem também. um Isso. ponto que eu queria entrar e já para a gente voltar à questão da enfermagem em si, mas que eu acho que vale a pena ressaltar, é cirurgias à distância. Ah, Porque é o robô que faz isso também, né? Também. Sim, Porque sim. você conecta aí pela internet, que eu vi uma reportagem uma vez que o grande gargalo é só a o tempo, conexão, o né? Aquele delay que tem, exatamente, da então tem que ser uma conexão. conexão muito forte, mas isso a tecnologia com certeza vai suprir em um determinado momento. E aí, se esse cenário de cirurgia à distância se continua o mesmo procedimento, porque a única diferença que vai ter é que o cirurgião não vai estar na sala, seria isso? Não, Ele tem que vai estar na ter outra sala. equipe, Tem que né? estar na sala. Eu Não, o acho cirurgião que está, o principal, que ele está Ah, em sim, ele outro, está em Sim, outro ele está em remoto, outro lugar. lugar, mas vão Exatamente. ter outros, claro, outros cirurgiões profissionais. capacitados. Mas a preparação é a É a mesma. mesma. Eu acho que vai ter muita coisa ainda para discutir sobre esse Ah, tema, que além da gente ter uma internet muito, muito boa, né, para ter uhum, esse avanço, já está existindo, mas ainda tem um delay. A gente está falando de Brasil, né? A gente tem que ver a nossa aham. internet. Eu acho que também tem a questão da legislação mesmo, né? Não, Da equipe que está lá com a equipe que está do outro lado. Eu acho que Aqui são já várias. aconteceu já no aconteceu no Brasil. Brasil, Já Já já. aconteceu. aconteceu. Foi. E assim, a gente pensava que isso não ia acontecer nunca, né? Pensavam, né? Mas está Isso. acontecendo Ah, já. Sim. E já tem vários casos. Não é só mais um caso. Já tem bem mais de um, acho que 5 ou 6, se é eu não me mesmo, engano. né? É. Olha aí. Mas aí eu volto para aquele assunto, a curva de aprendizado. Eu acho que o É. grande diferencial aí é a curva de aprendizado daquele cirurgião que se propõe para um procedimento como esse. Assim como tem o cirurgião que faz a videocirurgia com muita habilidade, né? Então ele já se destaca no robô porque ele tem uma facilidade. Então eu acho que isso faz uma diferença dentro da cirurgia. Passando para o lado da enfermagem, né, eu vejo que está cada vez mais nítido essa necessidade também da curva de Do aprendizado treinamento. na área da enfermagem. Exato. O espaço que a enfermeira, dentro de uma sala cirúrgica, conquistou com a chegada da cirurgia robótica é indiscutivelmente assim essencial. É verdade. Porém, a gente precisa realmente manter e continuar nessa curva de aprendizado, continuar se aprimorando, Uhum. porque a gente participa de uma implantação, faz digamos assim, o beabá que se inicia numa implantação, Ah, mas e aí? O que é que a gente tem que manter? Eu não gosto muito dessa palavra rotina, porque o que cai na rotina, as pessoas acabam se acomodando. É, se na verdade, é a acomodando. curva mesmo, né? O Isso. N Então, assim, eu fico muito enfermeiro. preocupada, na verdade, com a autoconfiança do profissional que inicia. Vou dar um exemplo. No endoscópio, eu friso muito isso para minha equipe. Eu coloco 2 pessoas para segurar o endoscópio. Ele é um instrumento de mais ou menos numa caixa mais ou menos desse tamanho, pesada, Uma caixa metálica. uma caixa metálica pesada, que ele tem 2 manoplas pesadas. E aí, imagina só uma pessoa segurar aquilo e tocar acidentalmente numa bancada. Isso causa um risco enorme para um instrumental que é caríssimo. Ele é Aham. quase o quê? 5 vezes um valor de um apartamento. A Ana diz aí agora quanto é que Não, está o não vou valor dizer não. mais. Não, não vai É, assustar. é Não. caríssimo, Ah, Maria. entendeu? E imprescindível e é um instrumental que, diferentemente das pinças que a gente tem Ele é uma mais maior delicado. quantidade, a gente tem, na grande maioria dos hospitais, 1 ou 2
endoscópios de cada angulação. Endoscópio é um robô também? O endoscópio é a câmera. câmera. É a câmera. câmera. Ah, aquela O câmera. endoscópio a gente Ela chama é cara de- assim, aquela câmera? É caríssimo Meu e Deus. muito, assim, não é que é pesado, mas ele Ela exige é bem leve, mas é muito delicada. muito delicado e muito grande. Então, eu coloco 2 pessoas para segurar e tem toda uma sequência para fazer a limpeza, o preparo, a secagem, porque você só pode ir para o pacote, ir para a esterilização depois que você garante a fase inicial, que é a de limpeza. Que já é problemático. Então ele Você imagina, tá indo pra uma coisa essa muito ótica chega importante, com mas não sangue, adianta essa nada. ótica chega com sangue, Aham. ela chega suja lá no setor de lavagem e você tem que primeiro lavar, você tem que inspecionar buraquinho por buraquinho, parte é. por parte, É É um complexo. para seguir o É. fluxo, Não, né? eu Para vou- seguir o Eu fluxo. vou perguntar uma coisa aqui. Eu tenho que fazer um questionamento já, mas eu queria, antes de fazer esse questionamento, perguntar algo. A gente, em relação à SUS, assim, o Sistema Único de Saúde, os hospitais Sim. públicos, eles estão aderindo Sim. à robótica? Sim, Sim. É outro futuro Hoje, que está por Já vir tá, também. mas assim, tá por alguns- vir ou já está Já acontecendo? Já está, já aprovado, funciona. já foi aprovado a prostatectomia robótica no Como é o nome? SUS. A prostatectomia, que é Que é a a retirada cirurgia da de próstata. Sim, Isso. sim. Ela já foi Robótica, aprovada pelo- pelo SUS, né? No SUS. Então, a Conitec aprovou e hoje a gente já está, alguns hospitais já estão se movimentando para ter um Então robô. ainda não tem. Alguns sim, por exemplo, que são totalmente SUS, aqui em Fortaleza não tem. Não tem ainda aqui em A Fortaleza. gente tem o ICC, que é. O ICC não é totalmente SUS, né? Não, Ele não é atende SUS, mas exatamente. ele é... Isso. Mas Ah. aí ele vai começar a fazer algumas Vai começar a cirurgias fazer. do SUS, Eita, né? aí vocês vão vender máquina que só, né? Robô, muito robô. Existe concorrente Vai também, ter né? licitação, talvez, Exato, nessas coisas. exato. Mas por que que eu perguntei isso? Porque a partir do momento que abre para o serviço público de saúde, sai de um nicho. um ali nicho fechado, particular, né? fechado, Exato. de apenas pessoas que têm condições de pagar Condições e planos de plano de saúde, né, e Uhum. tal, para poder ter acesso. E aí o céu é o limite, né? Assim, Sim. vai em larga escala. Se vai em larga escala, a demanda por profissionais capacitados que consigam Isso. e não estou falando aqui do cirurgião, não. Estou falando de Não, toda a é equipe que faz parte. precisa E ter. aí porque entra antes do cirurgião os sentar lá enfermeiros. para Exato, operar, não, a gente viu precisa aqui, dar o cirurgião é o Tem piloto, line, né? line O para O cirurgião é poder o fazer piloto, tudo. mas o piloto ele Exatamente. não decola um avião sozinho, Isso, né? Não tem total. Como eu como. falei, é um Então, ecossistema não. para rodar, né? Então, eu estou falando mesmo aqui, como nós estamos falando da enfermagem em si, eu estou falando dos enfermeiros mesmo agora. As faculdades, elas estão. Porque, assim, não tem mais como eu falei aqui no início, não tem como retroceder. Exato. Então, o futuro é a robótica, pelo que eu Exato. estou vendo aqui. Por quê? Porque a gente olha para o fim. O fim é um paciente dizendo que não precisa de remédio para dor. Pronto, esse é o fim. Exatamente. Depois de tudo isso aí que a É. Elaine falou, que vocês falaram, que vocês. Todo esse procedimento para decolar esse avião, ou seja, para Isso. fazer tudo, aí o paciente chegasse e disse assim: horrível, eu não quero isso mais para minha vida. Aí não Não existia. ia fazer Não sentido, ia fazer né? sentido. Isso. Então, o paciente, vocês estão vendo no dia a dia que realmente há um É um diferencial. benefício diferenciado da própria laparoscopia, que já é algo muito, né, que já é um avanço muito grande. E aí, quando chegar no sistema público de saúde, a procura pelos profissionais vai aumentar. Pelo que eu percebi aqui, e não precisa você ser muito esperto para entender, vocês explicaram muito bem que o treinamento é essencial, a capacitação é total. essencial. E aí eu queria entender como é que está o cenário hoje para a enfermagem em si, certo? Assim, se as faculdades elas estão atentas a isso, se já existe treinamento nas próprias faculdades, ou se existe, da mesma forma que o cirurgião ele faz uma simulação lá, se existe isso também para os enfermeiros e para os técnicos que vão trabalhar com isso, e se a classe está percebendo isso. Se a classe da enfermagem ela entendeu que isso não é Isso. apenas, Há essa não é o percepção, presente, que Entender, a classe já entendeu. Mas, assim, hoje, Infelizmente, como na graduação, ainda não tem. Não tem. Porém, algumas universidades que já têm pós-graduação, né, voltada para cuidado cirúrgico, Sim, há esse
essa ponto de matéria, né? destaque, há esse ponto de preocupação e de formação de profissionais voltados para essa, Essa para linha a de robótica, cuidado. né? Mas, assim, eu diria que ainda aqui, falando do Norte-Nordeste, né? A gente consegue, com muita dificuldade, algum evento que voltado para essa temática, né? Que é pontuar essa temática, mas não há cursos específicos assim em larga escala. Eu acho que em universidade, graduação é aquela coisa mais Não tem. superficial, O Aqui que em tem, Campo existe. Crasso, é geralmente aquilo que eu falei. Se vende um robô, faz a E implementação aí e a própria existe empresa o treina, né? Isso. treinamento para aquele grupo. Hum. Mas não tem fora isso. Em outros lugares, em outros estados, existem hoje. Assim, meio que existe uma indústria de formação, de formação, isso. certificação. Isso. Mas em Fortaleza mesmo, a gente não tem. Existe em São Paulo, Rio, Salvador, né? Sim. Isso. Existem Mas aqui, centros de Centro de treinamento treinamento. Centro de treinamento para específicos, enfermagem, mas todos né? esses Mas pagos, né, isso. Privados, já ia dizer, de forma pagos. privada. Não tem E nada. aí, hoje em Fortaleza existe isso. Fez a implementação de um robô no hospital, toda a equipe vai ser treinada. Toda a equipe. Enfermeiros, técnicos, engenharia, todo mundo. Isso. Só que eles vão fazer a curva, a jornada deles é no dia a dia, na rotina, Isso. né? Mas, lógico, com acompanhamento nosso, da própria empresa do robô, Suporte, também né? o suporte, reciclagem, a gente sempre está acompanhando e fazendo ali com eles um Isso. retreinamento para Então, reciclar. então, assim, na realidade, quem atua nessa parte da robótica como enfermeiro tem que ser um enfermeiro formado, Isso. não é isso? Sim, Obrigatoriamente sim, um tem que ser. Obrigatoriamente. enfermeiro formado, porém a qualificação meio que ou o enfermeiro busca isso por conta Isso. própria, Exatamente. Tem que buscar. ou Por a isso, empresa ela isso. treina a equipe que já existe no hospital que vai ser implantado Da para que o mes- enfermeiro possa atuar. Da Exatamente. mesma forma que os cirurgiões buscam se aperfeiçoar, gente também busca. hoje o mercado exige que o profissional de enfermagem Exato. também, que a formação vá em busca de, em eventos que proporcionam, né, essa temática. Hoje e cada evento você vê uma temática diferente, você conhece pessoas que vivenciam outras realidades, há aquela troca de experiências, e isso é um momento riquíssimo de aprendizado também para você Exato. você levar para a sua unidade temáticas relacionadas para um treinamento, uma reciclagem em loco. Uhum. Vou dar um exemplo. Na implantação, a gente aborda uma determinada temática para todos os técnicos que estão trabalhando no nosso dia a dia. Com o passar do tempo, você já passa para outras temáticas. Como eu fiz na minha unidade CME, a gente iniciou a implantação com foco nas boas práticas, como era o fluxo todinho de processar o material. Quando eu fui fazer uma reciclagem, eu levei todos os funcionários, a minha equipe, para dentro de uma sala cirúrgica, como para eles entenderem, a gente simulando realmente como é que funciona um procedimento cirúrgico, para eles entenderem qual é o sentido que faz ele lavar um pinça. Então, quer dizer, já foi uma temática diferente. Eu acho que o futuro, realmente, o que nos espera é cada dia mais, assim, evoluir nesse sentido de temáticas diferentes, evoluir em capacitar os enfermeiros que foram treinados na implantação por uma coisa, agora focar numa simulação de emergência, uma simulação realística, fazer algo, coisas que, como você citou, né? O piloto no avião, eles trabalham muito com simulação realística de eventos que Sim, possam que vir a possa acontecer. acontecer, sim, sim. Então, de repente, uma parada em um paciente numa sala, no meio de uma cirurgia robótica, como é que eu vou proceder? Então, fazer mais ou menos, virar essa chave também para a enfermagem se inquietar, digamos assim, nessa necessidade de outras temáticas. É só se a gente observar, aí talvez a Ana Teresa tenha esses dados melhor. Há 5 anos atrás, há 5 anos, aqui em Fortaleza, Sim. existe uma diferença de quantidade de hospitais que tinham Sim, robô sim, para total, hoje? sim. Sim. Aumentou meio consideravelmente, assim? A gente passou muitos anos com um hospital só, Hum. né, com um robô. E aí, o segundo robô veio depois de, acho que 5 anos já de
De que é que já aquele tinha, né? primeiro já Uhum. implementado, né? E aí depois foi conquistando-se mais Mais robôs. espaço. Exatamente. Por quê? Eu acho que é muito daquilo de falar mais sobre o assunto, né? Eram poucos cirurgiões treinados, um robô só atuando, um grupo de enfermagem pequeno e tudo muito centralizado, né? E hoje não. Foi se ganhando Isso. espaço. Hoje temos bastante cirurgiões treinados, enfermeiros treinados também qualificados para estarem na robótica e veio crescendo não só em Fortaleza. Na verdade, Fortaleza estava um pouquinho atrás. Atrás. Foi o Isso. primeiro do Norte-Nordeste. Fortaleza foi o primeiro robô do Norte-Nordeste, mas foi, assim, o que mais demorou a Expande Crescer. mais. Expandir. crescer, sabe? Porque ficou Exatamente. realmente centralizado em um hospital só. Talvez porque, justamente, acredito pela a qualificação técnica, né? Dos Isso. profissionais. Aí, quando começou a aumentar, foi crescendo também a Isso. demanda, E né? aí, hoje, graças a Deus, a gente tem 5 robôs, bastante gente trabalhando com isso, Então, são né? 5 robôs em 5 hospitais ou mais de um robô em um Não, hospital? Não, 5 5 hospitais. 5 hospitais, um hospitais. robô por hospital. Olha aí. Exato. E o robô, ele não é. Que aí é uma diferença também, que o robô pode ser operado por vários médicos, né? Isso. Sim, Né? sim. Então, assim, não é apenas Não, ele não é aquele, dono. aquele robô Não. é do médico tal. Não. Então, vários profissionais podem passar pelo Exato. mesmo robô, né? Isso, Exatamente. Podem isso, passar pelo mesmo exatamente. robô. Então, O isso que vai diferenciar é o material que ele vai utilizar naquele procedimento, ou a posição que o paciente vai ficar. Então, depende muito da especialidade depende da cirurgia em da si, né? cirurgia em Cirurgia em si. si. Mas é para Exatamente. todos. E aí, a gente Mas já está se caminhando para o final, mas eu queria entender, um robô, ele é específico para uma cirurgia ou ele consegue fazer várias cirurgias, vários tipos de cirurgia? Vários vários, tipos de cirurgia. Olha aí que Vários. interessante. várias Vários tipos. especialidades hoje cardíaca, A gente fez há Inclusive, foi poucos a dias primeira, a Isso. primeira cardíaca do cardíaca. Ceará. Foi. até Aham. cirurgia cardíaca, cardíaca, Isso. torácica, Cardíaca. ginecologia, Torácica. urologia, oncologia. Então, assim, De próstata, né, que Sim. você falou. isso, Sim, mas que é o coloprocto, Ginecológica faz. ginecológica, coloprocto também, Endometriose, essas coisas. tudo, Endometriose, tudo. esterectomia, tudo. Poxa, aí, mas muda a pinça, muda alguma Muda coisa? Muda, de pinça, acordo muda com o Mas o cirurgião. robô. Mas geralmente eles Tem um usam padrão, né? um padrão de pinças. Eles gostam. Por Sempre especialidade. tesoura, médula, E outra alfenestrada, coisa estão também que ali. depende, por exemplo, de quem ensinou. Eu comparando a minha realidade, né, que já conheço uma diversidade de cirurgiões, tem aquele cirurgião que aprendeu com o fulano, então ele aprendeu com aquele padrão. Aí, aí, aquele outro que é a mesma especialidade, mas aprendeu com o outro. Às vezes diferencia uma pinça só, mas Uhum. segue ainda um padrão quase que similar, É. por especialidade, digamos assim. Não tem, como eu falei, né? Eu repito aqui, não tem como retroceder. Não São tem. muitas facilidades, né? Exato. São muitas Mas- facilidades. Eu acho que a dificuldade, eu acho que o gargalo talvez seja a aquisição da máquina, né? Exato. Eu acho que a máquina em si ela é um É bem investimento caro. muito alto, Isso. né? Os operadores também, as operadoras, né, de saúde também Elas têm, você viabilizarem consegue também nos planos de algo. saúde, assim, você Foi, faz cirurgia no plano de agora saúde? já tem uma normativa, né? Ah, Foi publicada no final do ano que a partir de abril desse 1º de ano, abril, a 1º de abril, as Prostatek. operadoras já devem autorizar, liberar a cirurgia da próstata. Então, a próstata já deve ser coberta Então, a pelo plano, próstata porque está já no vai SUS entrar e já está no rol da no rol da ANS. ANS, que a gente... mas então um plano de saúde hoje não cobre cirurgia robótica? Não, É tudo particular. particular. As cirurgias robóticas que vocês fazem são particulares. Exceto a internação do paciente. Isso. A operadora de saúde, por exemplo, vou dar um exemplo de um plano aqui, Unimed, que é onde Sim. tem aqui mais vidas em Fortaleza. Eles cobrem a internação hospitalar, os medicamentos, tudo que o paciente vai precisar no momento da internação. Porém, não arca com os custos Da cirurgia. da robô. manutenção da taxa do robô, dos instrumentais, dessas pinças que a gente está falando, Ou pro da capa cirurgião, que veste. não. Cirurgião também não, porque não paga. Aí, a partir de 1º de abril, as operadoras já terão que arcar, né,
cobrir de esse próstata. procedimento da próstata somente. Mas é o Somente. início, né? É, Vai ser acho o que início. sim, acho que Vai sim. ser o início. É, o início como foi a videolaparoscopia, né? Que chegou Aham. a vídeo e ficou todo mundo assim sem Isso. saber se evoluir, evoluiu tanto, né? Que chegamos já na Na robótica, robótica. daqui a pouco na telecirurgia, né? E aí vocês, enquanto profissionais de enfermagem, eu queria que vocês me falassem um cenário. É, hoje vocês já pincelaram aqui um pouco sobre isso, mas eu queria até, assim, em termos de que vocês vivenciam, né? Vocês estão aqui falando, como tem aquele clichê, né? Tem lugar de fala, né? Sim. Vocês têm um lugar de fala, né? Que é, vocês vivenciam isso e os profissionais que estão chegando no mercado agora, né? As pessoas que estão vindo. Sim. Porque se os planos de saúde estão começando a autorizar, se o Uhum. SUS já está começando a autorizar, mesmo que seja só o da próstata, né? Mas Uhum. começando. É um primeiro passo para É. muitos passos que vão vir. Como vocês orientam, né? Esses profissionais não são apenas os que estão chegando, mas os que estão aí no mercado, né? Precisam se reciclar. Se compensa hoje eles investirem, né? Total, Investirem em total. qualificação para Eu isso, né? diria dúvida. justamente isso, Não, assim, é que quase que obrigatório mandatório. É robótica. mandatório que você ter uma busquem se qualificação. aperfeiçoar, se capacitar, se atualizar, Exato. É abrir a importantíssimo. mente e ampliar a visão Aham. no sentido do aprendizado mesmo, do conhecimento, da troca, E também na muito troca, criar o interesse o por esse interesse. mundo, né? Porque às Isso. vezes eles querem se fechar a Isso. esse novo mundo. Fica com medo Exato. de assumir ali, ai meu Deus, Solidificar esse eu preciso espaço de que a gente robô. vem É. conseguindo, né? De protagonismo mesmo. A gente vem realmente. Exato. As pessoas vêm entendendo o que realmente faz sentido. Faz sentido a assistência a perioperatória que a Cíntia vivencia já com mais propriedade aí para falar. Então, alguns cirurgiões mesmo já entendem o sentido que faz, né? Então, acho que isso é ampliar realmente e se integrar, nos unirmos, né, para disseminar conhecimento. Exato. Nessa troca a gente aprende muito mais Com e, e, eu- e ampliar, evoluir realmente, buscar realmente essa evolução e essa maturidade profissional. E não só isso da gente evoluir profissionalmente, né? Porque é um caminho sem volta, a gente não tem como regredir. Total. E assim, falando da enfermagem mesmo, como cuidadoras, né? Nós somos cuidadoras, né? A enfermagem é a arte de cuidar do outro. A gente está falando muito de tecnologia, mas eu sempre deixo isso muito na minha mente, que o toque é fundamental, É. é imprescindível. E é isso aqui, tecnologia nenhuma vai suprir. Porque a gente precisa do toque, a gente precisa do afeto, a gente precisa desse Acolhimento, né? acolhimento Sim. que só O humano o faz, né? ser O humano ser humano. consegue transmitir. É. A China pode até inventar e criar robôs Os humanoides, né? humanoides estão bem E eles, evoluídos nisso, viu? e eles estão evoluídos, não estão querendo até transmitir os sentimentos, nossos sentimentos. É. Mas não tem como chegar na nossa A gente não pessoa pode física. aceitar isso. Gente, pelo amor de Não, Deus. eu não aceito. Seres humanos unidos jamais terão vencido. Mas A gente não pode deixar, não. mas a gente está caminhando, né? Existem Estamos vários caminhando. robôs humanoides querendo implantar a inteligência ali de sentimentos Sentimento. que o ser humano Isso. transmite. Então, cada vez mais, dessa vez mais do que nunca, a gente precisa Se mostrar posicionar. exatamente, se posicionar como ali não só aquele profissional que está responsável ali pela forma técnica da coisa, de fazer o avião decolar, Decolar, né, sim. desde ali o processamento do instrumental, Isso é o elo aqui, mesmo, né? O enfermeiro é o elo exato, de todo o processo, tudo. todo o Então, cuidado. assim, nós juntas, né, a gente consegue oferecer o que há de melhor para o paciente, porque a gente tem algo que só nós temos, que é a humanidade, né, a humanização. Uhum. Então, isso é fundamental, isso a gente não vai perder nunca. O Da Vinci lá, ele pode estar vestido como for, mas ele não nada. vai passar Ele essa não Mas vai humanidade. tocar, passar a mãozinha, fazer um carinho na Depende da cabeça. gente para ele poder fazer os movimentos que ele É. precisa. E nunca esquecer, né, que o paciente é o centro ali do cuidado, né? Uhum. Tá num momento bem sensível da vida, então ele exige realmente essa necessidade desse cuidado. Sim, isso aí que a Cintia falou é muito importante, porque a gente conversou aqui praticamente 1 hora já de conversa, e
em nenhum momento a gente tocou nesse ponto, né? A gente Uhum. foi muito técnico, né? Falando aqui da Isso. Ah, mas técnica. eu toco porque é É. importante Não, mas é a porque a gente gente foca, assim, a vida lembrar. hoje ela tá tão meio que no automático, É, né? E a Isso. gente meio que dá a importância, a gente falou da tecnologia, falou da pinça como é importante, Isso. da importância que se tem com os equipamentos para esterilizar. Isso. Claro que tudo é, como eu falei aqui, para o paciente no final dizer assim, não Isso. preciso de remédio, né? Eu já estou bem. Então, Isso. Tudo para benefício dele, né? mas é algo que a gente tem realmente que tomar muito cuidado, é isso, não esquecer a humanização, isso. que Isso. tudo isso está existindo para que Para uma que tenha, para pessoa que eles tenha um esteja conforto, seguro, né? esteja É, seguro. E às vezes a gente coloca isso como o mais importante até, e aí você falou muito bem o papel da enfermagem, que é, a enfermagem é cuidar, né? De não Exatamente. esquecer o cuidar. Utilizar, claro, essas ferramentas como um auxílio Isso. para cada vez cuidar melhor. E aí você falou da questão que a China está fazendo robôs que estão Humanoide. Os os humanoides humanoides do que estão sentimento. vindo perfeitos assim, e aí estão criando questão de sentimento. Lá no Japão, não sei se vocês viram, mas uma mulher casou com o ChatGPT. Ai, meu Ah, Deus. Viu? eu Vocês vi isso, viu eu isso? vi, eu vi. E o Japão autorizou, assim, foi um casamento, ela casou com É o porque ela tinha uma ChatGPT. relação ali emocional, É, de não porque ela estava bem, conversava começava a todo dia e tal, e aí conversar. ela quis casar com ele, casou. Então, isso, nós que vemos de uma geração que isso não existia, nós somos os únicos que vão saber no futuro que a vida ela não era desse jeito, mas acredite, infelizmente vai chegar a esse ponto que realmente as máquinas elas vão Sim. meio que substituindo, É. tentando substituir esse que nós Eu temos espero de que ser não, se humano. depender de mim. Isso é resistência, né? Eu sou A Cíntia vai ser resistente também. É, eu resistente. sou até o É, fim de mas a dar gente, carinho nós ali, amor somos, e nós afeto. somos, a nossa geração vai entender isso. Sim, mas Nós vamos entender isso. os que Mas a estão geração que está vindo vindo, agora vai achar isso normal, então é triste, verdade. São várias coisas, na é, verdade, que eles já estão achando acha normal. normal e que a gente É. olha assim, poxa, isso tem um filme, eu sempre comento aqui sobre esse filme, que é o livro de Eli. Ah, eu já Sim. Já vi, viu o livro de já Eli? vi. Que é Com um, Will Smith, né? não, é Não? com o Denzel Ah, é Washington. Denzel Washington, É. fugi. Que ele Esse mesmo. assim, eu não vou falar aqui o filme todo, mas resumindo, bem resumido, ele guarda, é um mundo pós-apocalíptico que teve uma Sim. guerra e ele tem que levar a Bíblia Sim, para um que é local É um lá, que é o local lá. livro e tal. E tem um homem no filme, o vilão do filme, que quer essa Bíblia, porque ele quer por isso que o nome é o livro de Eli, porque ele carrega, sim. porque ele com a Bíblia, ele vai conseguir dominar os seres que continuaram ainda nesse mundo pós-apocalíptico e estão nascendo ali. Sim. E que ele sabe que se ele tiver o poder da palavra de fala. Deus, né, ele vai Aham. conseguir dominar as multidões e tal. Aí o filme se passa nisso, ele querendo essa Bíblia e tal. E aí ele fala que se encontra com Denzel Washington e diz assim, olha que interessante. E eles já são mais velhos, né? E eles dizem, olha, nós que somos mais velhos, somos o futuro. Uhum. Por quê? Porque eles sabem de coisas que quem nasceu depois do mundo depois dessa guerra não sabe. Então, Aham. nós somos o futuro, porque nós temos o conhecimento que as pessoas que estão vindo não têm. isso. E que a gente sabe que está errado, não está certo, essa questão da É, humanização, né, exatamente. que é do É ser a gente humano. passar isso, né, para os próximos. E a gente que trabalha com tecnologia, você que trabalha na empresa, né, que assim, que está todo dia se atualizando Sim. e trazendo muitos benefícios como a robótica, a gente realmente esse cuidado, e aí cabe muito com os profissionais da enfermagem que estão ali na linha de frente, né? O enfermeiro ele está na linha de Sim, frente ali Sim, do tá. do O tempo atendimento, todo, né? o O tempo tempo O todo. tempo todo. Os médicos, eles têm, claro, né, tem a função ali, mas quem está no dia a dia ali com o Sim, paciente, com tudo, né? acompanhamento e seguimento Acompanhamento, do tudo. paciente. E Exatamente. vocês, e em momentos muito vulneráveis, né? Onde a Sim. pessoa está muito vulnerável. Total, Então, se isso. você. E isso, eu espero realmente não viver em um mundo em que uma máquina tome esse lugar, Deus me Sim. quero, não. Também, eu também. né? Assim, que por mais que a gente seja benéfico, que a tecnologia traga benefícios, mas. E aí vale de vocês, junto com os profissionais de enfermagem, como você muito falou aqui, De né? acompanhar o De acompanhar processo. esse processo. Exato. Pois é, espero que vocês querem deixar uma mensagem final aqui para a A minha gente mensagem finalizar. final é só de agradecimento para você, agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui falando para as pessoas, para que elas É. possam entender um pouquinho desse mundo. É. Se deixasse, a gente falava aqui Não, 10 tem muito, horas. tem muita A gente coisa. falava É, tudo. Seria é. muito. E também deixar a mensagem para
os profissionais de enfermagem que busquem conhecimento, dificuldades a gente encontra, sim, Hum, diariamente, mas quando a gente se une, que a gente está é, aqui, Elaine, a gente Isso. conversa sempre, diga assim, "Ah, as pessoas precisam abrir mais a cabeça para entender que a gente está evoluindo e que a gente precisa buscar conhecimento e buscar fortalecimento juntos, né, é, para que possamos crescer juntos e com isso a gente consiga, né, transmitir não só conhecimento, tratamento, mas tudo que há de melhor que o paciente precisa no momento delicado, claro. né? E agradecer também a Ana Tereza e a Elaine que Isso. vieram aqui também hoje. Eu quero Obrigada. agradecer também a oportunidade, assim, é sempre bom esclarecer alguns pontos, né, importantes a serem lembrados, como a segurança do paciente e a educação em saúde. Acho que foram 2 pontos, assim, fortes de destaque num momento como esse, que merece realmente, ter como mensagem final, né, tanto o paciente entender que um bom profissional, né, para Uhum, executar um tratamento cirúrgico que ele necessita, né, eh, ele está seguro, é uma técnica realmente que tem dados, né, uhum, Muitas e evidências, oferece né? e evidências que oferece um tratamento realmente com uma boa resposta, com uns excelentes resultados, e a equipe, né, a equipe de saúde como um todo, assim, está preocupada com esse processo de conhecimento, de desenvolvimento, que eu acho que é fundamental, assim, para que a gente possa realmente evoluir na saúde como um todo, perfeito. E Sim. Tereza? da nossa Queria região. agradecer também a oportunidade, o convite da Cíntia, enfermeira Cíntia, ter conhecido aqui. Eu achei Uhum, que é fundamental a gente discutir, conversar mais sobre isso, inserir essa classe que tanto precisa aparecer e ser mais valorizada, né? Aqui nessa região, quanto em outras também. E aí eu me coloco sempre à disposição para o que precisarem, a gente discutir, falar sobre mais sobre a tecnologia, né? E poder levar quanto mais benefício para o paciente, melhor. perfeito. Obrigada. A gente sempre fala aqui no início que o podcast ele é o- sobre saúde e bem-estar, e a gente foca sempre na população de uma maneira geral, né, para levar informação. E esse episódio aqui especificamente, até pelo fato da cirurgia robótica ela não estar ainda muito difundida no sistema público de saúde, né, nos planos de saúde, apesar de já ter crescido aqui, nem todos têm acesso, né, Sim. mas vão ter, Sim, né? Sim, vão com E ter, foi uma das certeza. coisas que nós exatamente. conversamos aqui, então a gente sabe que vai ter. Então, algumas pessoas, acredito que um percentual muito grande da população é um mundo muito novo para a Sim, população, né? Então a é. gente tentou levar aqui mais ou menos, quis levar essa explicação, mas eu acho que esse podcast também vai muito para os enfermeiros, Sim, né? Isso. Assim, vai muito para a classe que já está vivenciando isso e que podem vivenciar, né? Que precisam entender que isso tem que fazer parte da sua rotina, é né? verdade. Sim. Porque é o, eu não diria que não é nem o futuro da medicina, Não já é é, o já é o Já é o presente. presente, presente, É, já. já tem, é o presente, tem, né? claro, tudo que é novo, existe um tempo, né, Né, para se curva de expandir, aprendizado uma curva de também. Sim. aprendizado, né, e para se expandir mesmo, assim, para ir para os outros Uhum. hospitais. Sim. E vai chegar um momento, não vai demorar muito, em que vai ser normal. A gente vai olhar assim, vixe, cirurgia, laparoscopia, o que é isso? É, Sim. Né? exatamente. Porque vão ser feitos por robôs. Então, eu agradeço muito a participação de vocês, essa ideia, Cíntia, que você trouxe, né, conversando com o Eduardo, de Uhum. trazer, realmente é muito bacana a gente conversar sobre isso, essa tecnologia na medicina que traz tantos benefícios. Tantos E eu fico muito feliz quando você diz assim, cara, você tem paciente, depois da cirurgia, que a gente chega lá para dar remédio para dor e não, que dor, Sim, né? Muitos. Que se exatamente. tivesse feito uma exato. cirurgia aberta, a própria laparoscopia, o tempo Não, até o de, tempo de de internação, internação, né? tudo, Demoram tudo melhora, três, né? 4 dias para ir embora da robótica, vai no outro No outro dia. dia. Então, assim, É, realmente é algo É que, diferenciado. diferenciado e que é muito importante que as pessoas tenham Sim. acesso a isso, né? Com sim. o maior número de Exato. pessoas. Ok? Oi, Ah, pessoal. obrigada. Muito obrigado, viu? Obrigada. Obrigado E hoje. mesmo. E você que nos acompanhou também, muito obrigado. Esse foi mais um episódio do podcast Fala Go, é o podcast oferecido pela Copego, Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Ceará, e também pela Coped, Cooperativa dos Pediatras do Ceará. Saúde e muita paz para todos nós e até a próxima, se Deus quiser.